Olá, irmãos, irmãs e amigos que nos seguem nessa live de sexta-feira da Igreja em Curitiba. Estamos aqui novamente essa sexta para fazer o encerramento desse livro, né? Compartilhar com os irmãos a última semana que estamos lendo esse livro, O Coração da Bíblia. Ele é um livro com temas muito interessantes, temas importantes para a nossa vida da igreja. Vale a pena nós fazermos um breve relato, né, desses capítulos, 5 capítulos que vimos, né, até o sexto agora, que é a ressurreição, o título do sexto capítulo, né, a ressurreição. Louvado seja o Senhor, que o Senhor está prosseguindo conosco e queremos ser aqueles que vão trazer o Senhor de volta, nos esforçando em cada dia, viver mais na presença do Senhor, conhecendo mais a vontade do Senhor e praticando mais a vontade do Senhor, sendo cada dia mais útil ao Senhor através do seu aperfeiçoamento, que Ele começou a sua boa obra em nós e há de completá-la até o seu dia. Então que o Senhor continue, amém? Em toda a igreja em Curitiba, louvado seja o Senhor. Queremos também avisar os irmãos que nosso sentimento é de termos no início de novembro as primeiras reuniões presenciais, né? Na igreja em Curitiba. Entramos já na fase amarela em Curitiba da pandemia e depois já estamos praticamente entrando na fase verde. Então, já graças ao Senhor, já podemos reunir, né? Com todo o cuidado, com toda a higienização possível, né? Com medidores de temperatura, com totem de álcool gel, tapetes sanitizantes, distanciamento, né? Máscara. Então, com todos os cuidados, os irmãos serão avisados, né, da nossa primeira reunião. Já estamos preparando também o salão de reuniões da Rua José Dorigo para receber os irmãos. Então, vamos orar por isso, né, para o Senhor nos abençoar nessa novo início, né, e a retomada das nossas reuniões presenciais. E aí, devagarzinho, a gente vai se adaptando, né, nos grupos familiares, nas reuniões de oração, e assim a gente vai se adaptando, né, conforme as circunstâncias vão se apresentando e as barreiras vão sendo dissipadas, derrubadas, para nós avançarmos, né, para estarmos juntos. Também gostaria de iniciar com avisos, né? Esse é o terceiro final de semana, é oferta para o México, graças ao Senhor. A obra está avançando no México. Final de semana passada tivemos a Conferência da América do Sul com o irmão Pedro Dong, onde conseguiu abranger o Canadá, América do Norte, né? Canadá, os Estados Unidos e os irmãos do México. Foi uma conferência muito, muito cheia de palavra, rica, maravilhosa. E depois teve que compartilhar entre os irmãos as salas, foi algo maravilhoso. Creio que alguns irmãos da igreja em Curitiba participaram, entraram no link e participaram. Então, as ofertas final de semana México, para o México. E também lembrar os irmãos dos dízimos das ofertas, lembrar também que está chegando, né? E a partir de amanhã, já estará disponível o nosso alimento diário, né, que ficou pronto. O irmão Edgar está chegando hoje no final da tarde, início da noite. Nesse período, nós ficamos sem alimento diário e lemos esse livro, né? Usamos ele como nosso alimento diário. Foram 109 páginas, com 6 capítulos sobre o coração da Bíblia. Um livro que mostra temas importantes, alguns pontos importantes para a nossa vida cristã, uma vida cristã real, com realidade, uma vida cristã com dinamismo e uma vida cristã com sabedoria e discernimento. Esse livro nos mostra muitos pontos
nós temos pouco tempo, não conseguimos, encorajo os irmãos que não leram a adquirir esse livro e ler. Nós vamos fazer um breve resumo, mas o melhor mesmo é ler. A leitura é muito bom, faz nosso córtex frontal funcionar e também supre o nosso espírito e também supre a nossa alma, para nós podermos andar como cidadãos do reino. Aleluia. E também o Alimento Diário está chegando, né? A série chamados... Deus nos chama para o seu reino e a sua glória. Louvado seja o Senhor. São 2 livros essa série de Alimentos Diários. O primeiro livro é O Poder do Evangelho e o segundo, que a partir de amanhã também vai estar disponível, A Vinda de Cristo é Certa. E outro livro também que também está chegando é Fundamentos da Fé Cristã, volume 3. E também 1 Coríntios, também está chegando esse livro, faz parte do livro na minha mão, também a partir de amanhã e segunda-feira estão disponíveis aos irmãos, e os irmãos podem entrar em contato com Edgardo, com Ademir, comigo, com Enio, com Rafael, enfim, com algum irmão que esteja no seu grupo familiar. Você pode entrar em contato e a gente faz esses livros chegarem até a casa dos irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, como eu disse, esse livro, o escritor é o irmão André Dong, né? O Coração da Bíblia, ele apresenta, né? Nós já vimos alguma coisa algum tempo atrás do irmão Dong sobre essas mensagens, né? Essa mensagem envolve basicamente, esse coração da Bíblia envolve basicamente 5 livros importantes, 5 epístolas do apóstolo Paulo, que é a epístola aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, Filemon, né? São esses 5, basicamente, mas também o irmão André Dong aborda algumas questões importantes também no livro de Romanos e também na epístola de 1 Coríntios. Então, vários detalhes, né? Eu vou tentar falar alguns poucos e principais, né? Para que a gente possa ter uma linha até o 6º capítulo, que é sobre a ressurreição, que é um ponto importantíssimo, essencial para a nossa vida cristã. Eu gostaria de lembrar os irmãos, se os irmãos lembram daquela figura do avião, né, que o irmão Dong fez naquele tempo, agora o André também começa a descrição desse livro através do avião, que o irmão Dong falou que esses 5 livros, Efésios, né, Efésios e Colossenses, eles formavam a asa do avião, Filipenses, a fuselagem do avião, a fuselagem onde vai os passageiros e toda a tripulação, envolvendo os pilotos, né, piloto e toda a tripulação, os comissários e os passageiros, né, que é o corpo do avião, sendo Filipenses. Gálatas, o fuselagem é Gálatas. E as 2 asas, né, como falei, uma Efésios e a outra a epístola aos Colossenses. E Filipenses, né, Filipenses como o plano de voo, né, como esse voo vai acontecer. Todo piloto que, antes de sair de qualquer aeroporto, recebe um plano de voo, né, uma ideia que traz uma ideia central. Filipenses mostra a ideia central como o desenvolvimento da nossa vida cristã, como plano de voo. E um ponto mais importante também que tem, que faz parte desse avião, é a questão dele decolar e dele pousar, que é necessário a pista, que é representada pelo livro de Filemon,
onde mostra o amor de Deus, né? E mostra que apesar de ainda sermos pessoas inúteis, mas nós podemos nos tornar pessoas úteis ao Senhor. Então, louvado seja o Senhor. O primeiro livro, né, Gálatas, mostra para nós o processo. Eu vou ter que, para ser mais eficiente no horário e alguns pontos básicos, eu vou ter que me fixar, irmãos, me perdoem, na sinopse que eu fiz, para não escapar e não conseguir falar o que eu realmente desejo, né? Então, eu quero falar alguns pontos baseados no que eu fiz aqui na sinopse. Então, Gálatas, né, que é o nosso primeiro livro que vamos falar, a Epístola aos Gálatas, ele mostra a ideia central, né, do plano de Deus, a ideia central do plano de Deus, e esse faz parte, que nem eu falei, é representado pela fuselagem do avião, onde tem os pilotos, comissários e passageiros. Então, ele mostra o processo de crescimento na vida divina. Então, Gálatas basicamente nos mostra o processo, né, de crescimento na vida divina. Nós vemos ali no capítulo 4 de Gálatas, capítulo 4 do livro da Epístola aos Gálatas, que nós temos ali os tutores e curadores, que servem para nosso auxílio, para nosso crescimento, né, para nosso amadurecimento. E lá nós podemos ver Gálatas 4, de 1 a 7, né, nós vemos ali que no versículo 1 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. 2, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Então aqui nós vemos que, apesar de sermos menores, crianças ainda, né, mas nós temos tutores e curadores para nos cuidar, né? E esse ambiente onde tem tutores e curadores e onde nós crescemos, Gálatas mostra que é a vida da igreja. A vida da igreja é o melhor ambiente para nós crescermos, né? Crescermos de uma maneira normal, né? Um crescimento normal na vida de Deus através do cuidado dos tutores e dos curadores. Assim, o versículo 3 diz assim: também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Aqui na nossa tradução diz adoção. Essa palavra adoção no grego é huiotesia. Huiotesia significa filiação. Então nós não fomos adotados por Deus, né? Nesse tempo oportuno aqui, nesse tempo onde Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nós recebemos o Senhor e nos tornamos filhos, fomos feitos filhos de Deus, né? E o versículo 6 diz: e porque sois filhos. Aqui esse filhos no grego já é filhos huios. A palavra grego aqui para filhos é huios, que é filho maduro. Então, porque vós sois filhos, né? Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Ó Senhor Jesus, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, aqui de novo, huios, filho maduro, também herdeiros por Deus. Então, louvado seja o Senhor. Nós vemos aqui nesses poucos versículos, né? Os versículos 5 é muito importante na sua tradução, aí onde fala adoção, leia-se filiação. Nós recebemos o Senhor e nos tornamos filhos de Deus. Em João capítulo 1 fala que todo aquele que recebe o Senhor se torna filho de Deus, né? João capítulo 1, né? Versículo
Desculpe, agora eu lembrei desse versículo aqui, deixa eu achar. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens, né? Oh, Senhor, lembrei dele agora, mas não estou achando aqui. Mas todo aquele que recebe o Senhor... 12, versículo 12, diz assim, Evangelho de João, versículo 12 do capítulo 1. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, louvado seja o Senhor, que nós nos tornamos filhos de Deus e não filhos adotivos. Filhos, recebemos a genética de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, Gálatas aqui mostra isso para nós, né? Nós crescemos e o ambiente para isso é a vida da igreja, o ambiente adequado é a vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Aí temos o livro de Efésios. Efésios nos mostra o mistério de Cristo, né? Que é a igreja. Então, o mistério de Cristo é a igreja. Nós vimos isso em Efésios, mas nesse livro nos mostra não de uma maneira doutrinária, mas de uma visão muito prática, né? E nos traz também uma visão. Se não temos ainda uma visão, não compreendemos espiritualmente o mistério de Cristo, que é a igreja, nós temos que pedir ao Senhor visão e termos a prática, né? Esse livro, essa epístola de Efésios mostra... temos 6 capítulos, duas porções de 3, né? 3 capítulos, do 1 ao 3 mostra o propósito ou a vontade eterna de Deus, do capítulo 4 até o capítulo 6 descreve para nós o caminho prático para o viver da vida da igreja, não de maneira doutrinária, mas bem real. É importante nós lermos e compreendermos Efésios, e esse livro nos traz muitos detalhes, né? E também importante, né, no capítulo 5 ali, e começando do 5 ao 6, mostra a maneira que nós devemos andar, né? Nós devemos andar na graça, na verdade, no amor, na luz e no Espírito. Louvado seja o Senhor. Esse é o tipo de andar que nós devemos ter, né? E Efésios mostra isso na prática. Eles tinham e nós precisamos também ter. Louvado seja o Senhor. Colossenses mostra Cristo versus ideologia. Colossos era uma cidade muito importante. Havia jogos ali olímpicos e era uma cidade com bastante movimento. E então, consequentemente, tinha como que posso dizer? Muitas ideologias que afetavam a igreja, certo? E o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, mostra a plenitude de Cristo, o valor de Cristo para os irmãos da igreja em Colossos. E mostra, claro, que o mistério de Deus, né? Quando ele expõe essa maravilha que é o nosso Senhor Jesus, que não tem nada além dele, ele é tudo em todos, e ali ele mostra que o mistério de Deus, que é Cristo, o mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo é a igreja, o mistério de Deus é Cristo. Então, louvado seja o Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 26, né? Também é importante, eu gostaria de ler rapidamente com os irmãos, Colossenses 1, esses versículos são muito importantes. Colossenses capítulo 1, ó Senhor. Colossenses 1, o versículo 27 e 28. Diz assim, 26,
o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, os quais quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. E o 28, o qual nos anunciou, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então, Colossenses mostra o mistério de Deus, que é Cristo, né? Cristo em vós, a esperança da glória. E Efésios, nós vimos, né, 3:10, mostra sobre o mistério de Cristo. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. E nós vemos também, né, que o mais importante para nós termos a realidade disso é sempre nós invocarmos o nome do Senhor, termos a realidade de todas essas epístolas, esses temas importantes, né? Nós precisamos invocar o nome do Senhor e buscá-lo em todo momento. Filipenses, agora o quarto livro, Filipenses, uma vez então mostrado o mistério de Deus e o mistério de Cristo, o mistério de Deus, mostrando, né, que é Cristo, e em Colossenses, e o mistério de Cristo em Efésios, que mostra que é a igreja. Louvado seja o Senhor. Aí Filipenses vem nos mostrar, como eu falei no início, que é o plano de voo. E esse plano de voo tem que ser aplicado aos passageiros, né? Que estão dentro da aeronave, ali no centro da vontade de Deus e do plano de Deus, estão sendo levados para o reino. Então, esse plano de voo precisa ser prático para nós e precisa ser cumprido, né, em todos os itens, né? Louvado seja o Senhor. E Filipenses mostra isso, mostra o progresso da vida cristã também em nós, o progresso do Evangelho. E uma coisa muito importante que iria lembrar os irmãos é que a igreja em Filipenses, eles tinham uma característica, eles se associaram, né, no capítulo 4, versículo 15 de Filipenses, mostra que a igreja em Filipos se associou ao apóstolo Paulo. Então, que nós também, como igreja, possamos nos associar para o progresso do Evangelho aos apóstolos, né? E também possamos contribuir saindo, pregando o Evangelho, orando, ofertando, para que o Evangelho tenha progresso. E esse plano de voo seja cumprido, né? E cheguemos ao nosso destino, que é o reino. Amém. E o quinto livro aqui, Filemão. Filemão mostra o amor ágape, é o estágio mais elevado do crescimento de vida, né? Já dizia o irmão Dong que o amor é o fluir da vida divina. Então, amor é o fluir da vida divina, e essa vida divina, quando flui, é expressa em forma do amor. E aqui nós vemos um amor, né, na prática, sobre o Onésimo, né? Onésimo vivia em Colossos lá e era servo do irmão Filemão. O irmão Filemão era o irmão responsável da igreja, era um dos presbíteros da igreja em Colossos, e ele defraudou seu senhor, que era Filemão, e fugiu, e se mandou, e acabou encontrando Paulo, e Paulo pregou o evangelho para ele lá em Roma, e ele se converteu e começou a servir o Senhor junto com Paulo. E Paulo aí escreve a Filemão, vamos dizer, entre aspas, devolvendo Filemão, enviando Filemão de novo para Filemão, não, devolvendo Onésimo de novo para Filemão, mostrando que ele tinha se tornado útil agora. Antes ele era inútil, mas agora ele é útil por receber o Senhor e a vida de Deus trabalhando nele. Agora ele podia ser útil
para o irmão Filemon lá em Colossos. Então, e Filemon o recebe e ele se tornou útil, né? E Paulo, é importante nós lermos, irmãos, essa epístola de Filemon, né? Então, basicamente, ele mostra que é a pista para esse avião decolar e para esse avião pousar, precisa de uma base sólida. Não é qualquer base que suporta o peso de um avião quando ele pousa, não? E também quando ele decola também, o esforço nas rodas e tudo, a pressão para ele subir é muito grande. Então, precisamos de uma base concreta, de uma base sólida. E essa base sólida, concreta, é o amor. O amor é um dos pés do tripé da igreja, da estrutura da igreja, como o irmão Pedro Dong tem falado para nós, da estrutura da igreja, da vida da igreja, é a fé, o amor e a esperança. Desses três, o amor é o maior, né? Claro, a fé tem a sua operosidade, o amor tem o seu labor. Nós só podemos experimentar o amor através do nosso labor, do nosso serviço ao Senhor e aos irmãos e às pessoas também, que são o maior bem de Deus. E, consequentemente, quando agimos assim, com fé e com amor, nós somos pessoas cheias de esperança, que reinaremos com o Senhor e receberemos todas as promessas do Senhor. Louvado seja o Senhor. Também vimos um ponto muito importante, que é a justificação pela fé, né? Vimos isso em Romanos, capítulo 3, vimos o exemplo que Abraão foi justificado por crer, né? Ele creu e isso foi lhe imputado como justiça e ele foi justificado. O crer, irmãos, é pensar que é verdade. Crer é receber, né? Então, e crer também é fé. Nós, quando recebemos, cremos no Senhor, a fé é operada em nós. E essa fé, nós vimos em Romanos, que ela vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus, então gera a fé em nós. E aquele exemplo lá do caminhãozinho do irmão Pedro, nós recebemos o caminhãozinho cheio de fé, a fé o objetivo, que é o conteúdo da economia de Deus, do plano de Deus, todo ali concentrado na fé, e essa fé nós recebemos através de ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus e cremos, recebemos, a fé subjetiva nasce em nós. Louvado seja o Senhor. Tem muitos detalhes, irmãos, gostaria de poder ter, mas olha, nosso tempo já está avançando e precisamos continuar falando aqui alguns pontos importantes. Então, esse sexto ponto aqui é justificados pela fé. Fomos justificados pela fé, não por obras, não pelo nosso esforço, não pela nossa competência. Nós fomos justificados diante de Deus pela fé. E essa fé, agora, ela tem que ser operosa, operante, dinâmica, não uma fé estática. Essa fé dentro de nós, que é subjetiva, ela tem que se tornar quem tem obras tem fé, quem tem fé tem obras. Então, se materializa essa fé, vamos dizer assim, se materializa, se torna real quando nós servimos ao Senhor, quando nós nos consagramos ao Senhor, quando nós nos oferecemos ao Senhor. Então, essa fé se torna real, operosa, né? E por isso que Tessalonicenses, eles tinham a operosidade da fé, eles tinham o labor de amor e tinham a perseverança da esperança, que é a estrutura da vida da igreja. E depois, eu gostaria de ler só aqui bem rápido para os irmãos, na página 59, eu acho importante esse trechinho aqui, Senhor, página 59, tem um parágrafo aqui que diz assim: Deus conhece cada detalhe da natureza humana e sabe que quando o homem se depara com algum problema, tende a ficar preso nele.
Verdade, irmãos. Quando nós nos deparamos com um problema, nós ficamos presos naquilo, né? Os irmãos já vão ver por que eu estou lendo isso aqui. Diz assim, então a tendência é nós ficarmos presos nos problemas, querendo resolvê-los, né? Na verdade, as duas epístolas de Paulo aos Coríntios foram escritas antes de sua epístola aos Romanos. Então, se você olhar na Bíblia, cronologicamente, parece que é Romanos, porque Romanos está em primeiro, né? Depois de Atos vem Romanos, daí primeira epístola aos Coríntios e segunda epístola aos Coríntios. Mas, em termos de data, a primeira Coríntios que foram escritas antes de Romanos. Então, nas cartas aos Coríntios, Paulo trata de vários problemas enfrentados pela igreja em Corinto, isso principalmente na primeira epístola, né, aos Coríntios. E na carta aos Romanos, ele fala sobre a salvação completa de Deus. Portanto, Deus colocou Romanos antes, na Bíblia, Deus colocou antes Romanos, né, de 1ª e 2ª Coríntios, para não ficarmos concentrados nos problemas que existiam na igreja em Corinto. Hoje, né, primeiro, então, nós vemos a salvação completa, está em Romanos, é maravilhoso essa epístola aos Romanos. E aqui nesse livro nos mostra detalhes significativos, muito importante, irmãos. Eu encorajo mais uma vez que leiam esse livro. E aí, essa sequência maravilhosa das Escrituras é para que saibamos que o poder que há no Evangelho de Deus é a solução para os problemas da igreja. A salvação apresentada no livro de Romanos é a salvação para todos os problemas mencionados por Paulo em primeira carta aos Coríntios. Então, eu queria ler esse trecho aqui da página 59 para mostrar como é importante o livro de Romanos, a posição do livro de Romanos, né, mostrando a salvação completa e, posteriormente, para que nós possamos resolver os problemas da igreja. Problemas da igreja, irmãos, às vezes surgem porque nós somos problema, né? Na igreja em si mesmo não tem, mas porque os constituintes da igreja somos problemáticos, né? Temos problemas e acabamos, às vezes por uma coisa ou outra, trazendo problemas para a igreja, né? Afetando de uma forma geral. E um dos problemas muito graves que tinha, eu lembro agora, era o 10º problema, né? Eu não lembro agora o número completo, irmãos, por isso eu não vou falar, mas nesse livro o irmão descreve a quantidade de problemas, anotou todos eles, se eu não me engano 14 ou um pouco mais, eu não lembro, não vou falar, mas eu tenho certeza que o 10º problema da igreja em Corinto era não crer na ressurreição. Tinha uma certa influência dos saduceus ali, que influenciavam os irmãos a não crer na ressurreição. Não crer na ressurreição, irmãos, é algo complicado, né? Complicado, porque a ressurreição é essencial para a vida cristã. Se nós não tivéssemos a ressurreição, e agora eu queria, né, falar sobre esse assunto, que para encerrar nossa comunhão na palavra desse livro, dessa semana, que é o ponto mais forte, é a ressurreição. Irmãos, se nós não tivéssemos a ressurreição, se não acontecesse a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Senhor, que morreu por nós, foi crucificado por nós, pelos nossos pecados, e foi morto, mas ao 3º dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. O último inimigo a ser vencido era a morte, e o Senhor venceu a morte, irmãos, e ele desceu e anunciou a sua morte e levou cativo o cativeiro. Estava todo mundo preso na morte. A morte era uma cadeia que prendia as pessoas, né?
Graças ao Senhor pela ressurreição, quebrou os grilhões e abriu um novo e vivo caminho para nós sermos introduzidos em Deus. Então, se não tivesse a ressurreição, irmãos, nós não seríamos igual os budistas. O Buda teve um viver, né? Não sei, conheço muito, mas diz que elevado, mas morreu e daí acabou. Só tem a doutrina aí hoje. Mas, graças ao Senhor, nós que cremos no Senhor, recebemos o Senhor, nos tornamos cristãos e estamos vivendo a vida da igreja, na realidade, nós temos que experimentar a ressurreição. A ressurreição não é uma doutrina, uma história miraculosa, não. A ressurreição é vida, irmãos. E a ressurreição, irmãos, ela tem um princípio. Não existe ressurreição se não tiver morte. Se o grão de trigo cair e não morrer, fica ele só. Mas se esse grão de trigo morrer, ele produz muitos frutos. Então, isso é uma ilustração maravilhosa que o Senhor Jesus nos deu, dele mesmo, que ele morreu e ressuscitou, e hoje nós somos frutos do seu penoso trabalho, e tendo a realidade disso através da ressurreição. E o nosso acesso ao Deus triuno é através da ressurreição. Irmãos, a ressurreição, eu tenho um versículo que eu gosto muito, né? Tá no Evangelho de João, ele está, capítulo 11 do Evangelho de João. Eu acho que os irmãos sabem essa história, né? Sobre a ressurreição de Lázaro, mas Lázaro ressuscitou, certo? Aqui o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro depois morreu e acabou, certo? Mas o único que morreu e ressuscitou e vive até hoje é o Senhor Jesus. Aleluia! E o Senhor Jesus abriu esse vivo e novo caminho. Ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai, ninguém chega até Deus se não for por ele. Louvado seja o Senhor que ele abriu esse caminho através da ressurreição. E aqui diz assim no versículo 23, vou começar lendo o versículo 23, quando o Senhor Jesus fala ali, está falando, né? Ele diz assim: declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Aí ela respondeu, a Marta respondeu para ele assim, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia, né? Eu sei, ela sabia, eu sei. Ela respondeu, eu sei, ele vai ressurgir sim na ressurreição lá no último dia. Ela sabia, tinha a doutrina. Daí o Senhor Jesus disse para ela assim, eu sou a ressurreição. Olha só, irmãos. Olha, aqui diz no versículo 25. Anota esse versículo. Põe asterisco. Pinte. Olha, faça um colorido em volta dele. Ele define aqui, ó, ele disse, Jesus, eu sou a ressurreição. Falou para Marta. Senhor Jesus falou, eu sou a ressurreição. Eu não estou falando aqui da doutrina da ressurreição, eu estou falando que eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Olha só, irmãos. Então, eu acho maravilhoso esse versículo. Eu gostaria de enfatizar, né, nesse versículo, meu tempo está acabando. Irmãos, a ressurreição foi profetizada na palavra de Deus lá em 1 Coríntios, e em vários outros livros mostram a ressurreição, até Isaías fala, Salmo também fala sobre a ressurreição.
Mas irmãos, bem-aventurados nós somos, porque nós podemos desfrutar, experienciar essa ressurreição, esse poder maravilhoso da vida. E eu gosto sempre de lembrar e de ligar este versículo de João, capítulo 11, o versículo 25 com Romanos, capítulo 8, e os irmãos sabem muito bem já o versículo que eu vou falar, versículo 11 de Romanos, capítulo 8. É maravilhoso esse versículo. Se habita em vós, Paulo falando para os irmãos em Romanos, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, olha só, vou voltar a ler. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo, ó Senhor Jesus, que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Irmãos, a ressurreição nos introduziu em Deus. A ressurreição, como sendo o Senhor, sendo ressurreto ali pelo Espírito de Deus, Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e esse Espírito aqui está com letra maiúscula, que aparece aqui, as duas vezes que ele aparece nesse versículo, aparece em letra maiúscula, que esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, dará vida até aos nossos corpos mortais. Louvado seja o Senhor, irmãos, pela ressurreição, que nós possamos viver em ressurreição. Senhor Jesus, por isso, todos os dias, o apóstolo Paulo falou, somos entregues à morte. Todos os dias, irmãos. Se nós não morrermos em alguma situação, seja numa situação familiar, não estou dizendo aqui agora morte física, né? Morte é negar a nossa vida da alma, isso é morrer, negar o ego. O ego é a corporificação da alma. A corporificação da vida da alma está no ego, e ele muitas vezes se manifesta, e nós ainda mantemos ele forte, né? Sustentamos o nosso ego, mas a cruz veio para aniquilar com o ego, com a vida da alma, e posteriormente nos trazer a ressurreição, trazendo a vida de Deus, o homem entrando em Deus, sendo unido ao Deus triuno, né? E portanto a ressurreição, irmãos, é essencial. Se tirar a ressurreição, acabou tudo. Esqueça de tudo. Mas louvado seja o Senhor, que a palavra de Deus vem nos encorajar a viver em ressurreição e nos traz essa belíssima definição de quem é a ressurreição, o que é a ressurreição. Ele falou, eu sou a ressurreição. Ele é a ressurreição. Ele venceu a morte e ele é o Espírito que dá vida. Ao terceiro dia ele ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida. Hoje nós temos o Senhor como o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E a ressurreição, irmãos, nos introduziu, né, como eu falei, na unidade do Deus triuno. Essa unidade, irmãos, também a ressurreição também nos introduz na glória de Deus. Nós podemos ver isso no Evangelho de João, no capítulo 14, 15, 16 e 17, por fim, que mostra todo esse processo que o Senhor fala aos seus íntimos ali. O desejo de Deus é que que nós sejamos introduzidos em Deus, mesclados com Deus totalmente, né? E a ressurreição também dá segurança para a nossa esperança. Se não fosse assim, irmãos, para que nós
iríamos gastar nossa vida, nosso tempo, todo o nosso ser, tudo que somos, que temos, se não temos ressurreição. Mas, aleluia, a ressurreição deve ser, como que eu posso expressar? Deve ser absorvida por nós, vivida por nós, experienciada por nós em cada dia. Por isso, irmãos, é importante invocar o nome do Senhor,